Chegou uma pergunta do Matheus Tuzin de Oliveira. Professor Lukács, parece não se ocupar de modo frontal da economia política, mas sendo ela fundamental no marxismo, quais caminhos poderíamos adotar para fundi-la à contribuição do autor, do Lukács? Ô, Matheus, estou convencido de que o Lukács conhecia profundamente, note, profundamente, a crítica da economia política do Marx. Tá? Lukács conhecia o específico conteúdo de crítica da economia política que nós encontramos na obra do Marx. E ele dá provas, não remetendo necessariamente a esse conteúdo. E eu quero insistir, Lukács conhecia também a economia política clássica. Lukács dominava Adam Smith e David Ricardo. Por isso eu acho que a gente tem que começar distinguindo. Lukács conhecia e bem os dois vetores de análise. Ele conhecia bem a economia política clássica, fundamentalmente, mas não exclusivamente, Smith e Ricardo. Mas conhecia também, eu diria, exaustivamente, a crítica da economia política por Marx. Então, sob esse aspecto, eu não vejo carência nenhuma no trato de Lukács ao longo, no trato crítico, teórico e político do Lukács. Entretanto, eu e outras pessoas, e muitas outras, nós temos indicações claras que na produção pós Primeira Guerra Mundial, na produção de materiais de crítica de economia política, o Lukács não avançou. Ou seja, o Lukács, no trato da crítica da economia política pós-Lenin, vamos chamar assim, ele não foi muito adiante. Eu chamo a atenção disso porque Leandro Conde, teve com o Lukács em 1969, mais ou menos. Foi lá visitar o Lukács, conversou com ele, e lá pelas tantas, o Lukács disse para o Leandro, e o Leandro transcreveu isso, está documentado. O Lukács disse, olha, nós precisamos escrever um Capital novo. Escrever um livro como Capital, precisamos de um novo Capital. Até aí tudo bem, né? Acho que todos nós concordaríamos com isso. Mas diz o Lukács, depois do ensaio do Lenin sobre imperialismo, não tem mais nada de novo. Esse negócio é uma barbaridade, não é? Estou convencido, isso foi uma conversa informal do Lukács, mas foi uma coisa fantástica. Ele disse o seguinte, Lenin, o Lenin do imperialismo, atenção, o Lenin do imperialismo, de 1916. Rosa escreveu um pouco antes e Lukács conhecia bem Rosa. Atenção. Depois disso não tem nada de novo. Vamos devagar. Era preciso, e Lukács morreu repetindo isso. Isso está em várias entrevistas. Precisamos de um novo capital. Uma nova crítica da economia política contemporânea, isso que ele estava dizendo, hein? Com a densidade, com a solidez do Capital de Marx. Então, de acordo com isso, não é? Atenção. O capitalismo
pós-1945 não é o capitalismo que o Marx conheceu. Né? Atenção, isso não significa que o Marx está superado. Cuidado com as minhas palavras, hein? Quero dizer para vocês que Marx só vai estar superado quando o capitalismo não existir mais historicamente. Se e quando. Enquanto o capitalismo for capitalismo, com todas as suas metamorfoses, nós estamos vivendo um tempo de grandes modificações do capitalismo, mas o Marx será absolutamente necessário para a gente compreender o capitalismo, mas não será suficiente. Eu sei disso desde 1970 e não sou nenhum gênio, sou apenas um estudioso. Lukács está dizendo que é preciso um novo capital. Estamos de acordo. Agora, datar a última contribuição de crítica de economia política a Lênin, por favor, Lukács estava por fora. Não é? Aqui no Ocidente, o que se produziu, não é? Quantidade de estudos críticos, nenhum deles com a densidade do Capital, mas, por favor, uma massa crítica de marxistas de diferentes matizes. Vamos lembrar que o marxismo, né? Eu estou convencido disso, posso estar enganado. O marxismo não é uma sinfonia. O marxismo é uma polifonia. Atenção! Ele pode tocar essa música de diferentes maneiras. Não é? Eu não posso ignorar a obra do Mandel. O Mandel foi trotskista, mas daí ele foi, penso eu, um dos maiores economistas marxistas da segunda metade do século XX. E a gente podia, notem, encontrar outros nomes. Há muitos nomes. Na transição do século XX, quando o Mandel já tinha morrido, para o século XXI, o que estão surgindo de estudos, de contributos a uma crítica contemporânea, o próprio Mesaros ajudou nisso. Atenção, é preciso botar os pés na terra. Aqui no Brasil, para ficar cá no nosso sítio, como dizem os portugueses, o que há de estudiosos do capitalismo contemporâneo sob uma ótica marxista ou influenciados pelo marxismo. Atenção, o marxismo não é uma coisa sagrada, não é um... Deixa eu abrir um parêntese aqui. Cláudio, se eu estiver andando muito com o tempo, você me avisa. Eu quero só dizer o seguinte. Quando os meus alunos me procuravam lá na UFRJ, e eu, depois de meia dúzia de conversa, antes de se tornarem meus alunos, eu disse, escuta, vocês estão vindo aqui por quê? Qual é o atrativo aqui? Nós queremos estudar o marxismo. Eu disse, mas que bom! Aqui tem vários, não são todos, né? Alguns professores marxistas, né? Carlos Nelson Coutinho e mais outros. E eu dizia, e vocês pretendem ler o quê? Já estamos lendo, já tem uma leitura marxista. Eu sempre os interrompia, eu não sei se tem algum ouvindo, porque eu tive alunos várias gerações, né? Eu sempre dizia, escuta, que marxistas Marx leu? Silêncio. Quando muito, né? Leu o tal de Engels, que era a costela dele ali, né? No final da vida, Marx teve a ler uns caras que se diziam marxistas, e parece que ele não gostou muito deles. Nós temos que ler aquilo que é diferente. Nós temos que ler aquilo que está sendo produzido, a gente goste ou não. Eu estou dizendo isso porque eu achava incrível quando o Leandro relatava isso, e o Lukács disse que depois de 16, ele disse, e depois ele vai repetir isso sem dar a data 16, mas vai dizer, é preciso escrever o Capital, ele dizia, o Capital do século XX. Nós estamos precisando escrever agora o Capital do século XXI. Isso tem que ser um esforço coletivo. O Lukács tinha toda a razão em dizer é preciso estimular, fomentar um renascimento do marxismo. Mas, caramba, tinha muita coisa escrita. É muito curioso que o último Lukács passou a estar atento ao que estava ocorrendo cá no Ocidente de maneira... O Michel Levy, não é? Escreveu isso e já falou sobre isso largamente.
O Michel Lévy lembra que os estudantes franceses que iam lá para a Hungria depois de 68 ficaram impressionados, primeiro, com o nível de crítica que Lukács fazia aos regimes do chamado socialismo real, e segundo, que ele estava sintonizado com o que havia de novo no movimento social aqui do Ocidente. O Leandro observou que o Lukács se referiu muito simpaticamente, nesse encontro deles em 68 e 69, ao sociólogo americano Wright Mills, e dizia, olha, isso aqui é uma coisa importante. Que bom que o Lukács leu isso. Que bom que o Lukács simpatizava com isso. Ele estava ligado com o que se passava aqui. Agora, do ponto de vista da crítica da economia política, na obra do Lukács, o contributo seguro e, eu diria, suficiente para as análises do Lukács é a crítica da economia política do Marx, até chegando até 1920. Depois disso, ele é muito... eu diria que ele não tinha leitura sobre isso. Ele se dava por satisfeito para o seu trabalho, não é? Mas, se vocês lerem com atenção aquelas importantes entrevistas que estão reproduzidas, é só apenas um indicador, que estão reproduzidas em Conversando com Lukács. Esse livro teve várias reedições no Brasil. Muito interessante que ele vai chamar atenção para uma dimensão que ele já apontara anteriormente, não é? O caráter manipulatório do capitalismo contemporâneo. É interessante que ele chama a atenção para isso, mas ele não aponta nenhum subsídio também contemporâneo para tratar isso numa ótica da crítica da economia política marxista. Escutem, vamos lá, eu estou vendo que é hora de eu encerrar. Deixa eu só dizer o seguinte, Lukács, eu considero Lukács o maior filósofo marxista do século XX, depois de Lenin. Estou convencido que a leitura de Lukács é extremamente enriquecedora com elementos de atualidade. Estudar Lukács não é estudar arqueologia intelectual. É um autor que nos diz muito hoje, dezembro 13, 2023. Mas há também no Lukács lacunas. Há também no Lukács algumas coisas que envelheceram. Nós devemos, diante de Lukács, desenvolver, aliás, não é diante de Lukács, inclusive para honrar toda a sua obra monumental, reconhecer que Lukács não tinha a pretensão, não quis, e não foi um Zé sabe-tudo. Lukács não foi lesionado por essa divisão intelectual. Eu trabalho hoje, aqui tem um sujeito que é especialista nas vírgulas na interpretação de Heidegger. Felizmente, em Lukács você tem uma abordagem que articula história, sociedade e cultura. Não é? Eu sempre costumo dizer que há muita gente que entra no marxismo pelas mãos de algum autor. Tenho conhecidos, tenho elementos da minha geração que entraram no marxismo pelas mãos de um autor que ninguém hoje fala, acho que é uma injustiça, que foi Erich Fromm. Foi muito lido no Brasil nos anos 60. Eu tenho amigos que entraram no marxismo pelas mãos de Althusser. Eu tenho amigos que entraram no marxismo pelas mãos de Gramsci. Você tem várias mãos que nos ajudam a entrar no marxismo. Nenhuma é tão rica quanto a entrada no marxismo por via de Lukács. Por quê? Porque o Lukács tinha um horizonte cultural, não é? Tinha uma cultura. E, atenção, felizmente ele não lia só marxista, sabe? Ele leu Hegel, ele leu um bocado de gente. Então, nesse sentido, aos jovens que querem uma leitura rica do marxismo, subsidiem-se em Lukács. Há outros, muitos outros, os que eu citei, que são muito importantes, não é?
Mas Lukács oferece 360 graus de visão para o marxismo. Eu diria que essa é uma outra atualidade do Lukács. Lukács, felizmente, não é especialista em nada. Não sei, Cláudio, se ajuda isso.